A paz do Criador Yau, a paz do Salvador Yau a todos. Muito bom estar aqui com todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Que Yau, por intermédio de Yau Shamashir, nos abençoe e nos guarde sempre. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Então, hoje eu vim mais uma vez, anunciar a palavra do nosso Criador Yau por intermédio do Salvador Yau, para a compreensão das Escrituras ser colocada na nossa mente, no nosso espírito, ok, meus irmãos? Para que a gente venha cada dia mais agradar o Criador Yau, para que cada dia mais o Altíssimo se alegre lá do seu trono em nos ver caminhando na direção correta, em nos ver compreendendo a palavra, colocando ela em prática. Então vamos lá? Hoje a palavra que eu quero anunciar para nossas vidas fica em 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Que é de extrema importância esta palavra para a nossa vida, porque esta palavra ela vai nos tirar do engano, porque nós vemos que o engano ele tem surgido no meio dos Ialdins, ok? E muitos Ialdins têm trazido a palavra de forma errada e levado muitos ao erro, levado muitos a incitar a ira do Eterno. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, para nós não levantarmos a ira do Eterno, o nosso Criador. Então, vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler o versículo 9 e o versículo 10, ok? Vamos lá. O Criador, Yau, não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, entendendo que a demora, o que ele está usando de paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Veja que isto aqui é muito sério, muito sério, e que quase nenhum Ialdim lê. Por quê? Sabe que se lê, aquilo que se tem falado vai ser repreendido, porque a mentira ela só dura enquanto a verdade não aparece, Eu vou ler novamente o versículo 9. Quando a gente não entende aquilo que a gente lê, o que a gente faz? A gente repete a leitura para que aquilo venha, entre no nosso espírito e na nossa mente e a gente venha ter a compreensão, Então, nós não podemos ler as Escrituras correndo, ok? Vamos ler o versículo 9 novamente. Olha, veja, o Criador Yau não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, entendendo que a demora, o que ele está usando de paciência conosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Então, o que é que o Criador Yau está falando conosco aqui, através do apóstolo Pedro? Veja só que nós temos visto muitos querendo ultrapassar o tempo do Eterno Yau, querendo que as coisas aconteçam sem ser no tempo de Yau. E nós não podemos fazer isso. É por isso que o Eterno Yau colocou essa palavra no meu coração, porque ele sabe que muitos dos filhos dele, das filhas dele, estão correndo perigo de seguir a esses
que querem ultrapassar o tempo do eterno. E um cego que segue outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. E isso não pode acontecer conosco. Por isso, a importância de eu estar trazendo e anunciando esta palavra para todos nós, para que a gente não venha cair no buraco, para que a gente não venha seguir a outros cegos, que fala, mas não sabe nem o que está falando, não compreende as escrituras, acha que tem muita sabedoria, mas quando a gente vê, não tem sabedoria alguma. Então, nós estamos vendo pessoas querendo ultrapassar o tempo do eterno, querendo ser mais sábio do que o seu próprio Criador, que isso é uma loucura. Isso é uma loucura, porque nós somos criatura e Ele é o Criador. A criatura nunca vai saber mais que o Criador. Então nós temos que nos colocar no lugar de pequeninos. Nós não podemos arrancar a glória e o poder do eterno, do Altíssimo Yahweh. Então, veja que muitos querem ultrapassar o tempo que Yahweh já determinou para que todas as coisas aconteçam. E aí, quando as coisas não acontecem, vem dizendo, então nunca mais vai acontecer. Então isso aqui que está nas escrituras é mentira, vamos descartar. Vamos descartar não. Por que vamos descartar? Só porque você quis ultrapassar o tempo do eterno, falando o que não deveria, e agora como não aconteceu o que você falou, ou o que você anunciou, ou o que você pregou, aí agora você diz que tem que descartar a palavra do eterno, ou tem que, não, isso aqui está errado. Então, já que não aconteceu, isso está errado, não. Errado não é a palavra do eterno. Errado não está a palavra do eterno. Errado é quem está querendo ultrapassar o tempo do eterno. E aí o que acontece? Vai ficar envergonhado todos e todas que tentar querer ultrapassar o tempo do eterno. E veja que todas as vezes que o ser humano fala uma coisa que o eterno não disse para falar, passa vergonha, e depois essa pessoa vem querer botar a culpa nas escrituras. Não podemos colocar a culpa nas escrituras daquilo que não era para nós termos falado. Porque todo aquele que falar aquilo que Yahweh não ordenou será envergonhado, seja quem for. Seja quem for. Aí Yahweh está dizendo, não caiam nessa. Não vá seguir a esses. Que quando falam uma coisa e ela não acontece, esses vêm falando que a minha palavra então é mentirosa. E muitos vão cair por causa disso. Muitos já estão caídos por causa disso. E acaba ofendendo a palavra do eterno. E incentivando os outros a não ler a palavra do eterno, a descartar a palavra do eterno. E tem um preço a se pagar para todos que fazem isso. Tem um preço muito sério. Então, o Criador Yahweh está nos alertando. O Yahweh, aqui ó, o Criador Yahweh não tarda a cumprir sua promessa. Ele não tarda. Ele não tarda. Yahweh não é falho. Homens e mulheres são falhos. Porque no momento de estar calado, acaba falando o que não deve, pregando o que não deve, ensinando o que não deve. E eu não estou falando de Babilônia. Estou falando de os próprios Yaldins. Deixando a carne reinar. Deixando a soberba guiar eles. Lendo a palavra, mas entendendo de outra maneira e ensinando de forma errônea. E levando muitos outros Yaldins novatos à queda. Levando muitos outros Yaldim a perder a sua fé.
Não é mais com a Babilônia que nós temos que vigiar, não. Porque a Babilônia por si próprio é o Eterno que vai julgá-la. Como também vai julgar a nós, os Ialdins. Então nós temos que vigiar agora é no nosso meio. Nós temos que vigiar agora é no nosso meio. Porque na Babilônia nós não estamos mais, nós já saímos de lá. O perigo agora está reinando no meio dos próprios Ialdim. Aonde tem surgido pessoas falando aquilo que não deveria falar. E achando que tem sabedoria. E infelizmente, quem está guiando é a própria soberba. E o Espírito do Eterno não está ali. Mas como o Criador Yahweh, Ele nos ama muito, Ele sempre vem com uma palavra de alerta. Uma palavra que, depois de ser falada, traz perseguições, traz pedrada, traz. Mas não importa, importa é as vidas que estão sendo alertadas aqui neste momento. Então veja, o Criador Yahweh não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, entendendo que há demora. Veja que nós estamos vendo muitos desesperados, e por conta desse desespero quer ultrapassar o tempo do Eterno. E acaba espiritualmente fracassando. Então veja, como pensam alguns entendendo que há demora. O que ele está usando é de paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se converter. Então, aqui também o Eterno Yahweh está nos ensinando a nós não pensarmos só em nós. E muitos, por pensar só em si próprio, têm passado por cima da palavra do Eterno. E têm dado umas de cego. E fingindo que o que está escrito não está escrito. E quando lê, distorce o que está lendo e muitos caem. Então, muitos estão com um egoísmo, irmãos, tão gigante dentro de si, que não pensa no próximo que ainda está lá fora e que o Eterno ainda vai resgatar. O que o Eterno está fazendo não é demorando. Você viu o que ele disse? O que ele está usando é de quê? De paciência. Porque não é só nós que ele quer alcançar. Da mesma maneira que ele alcançou a mim, que ele alcançou você através do Salvador Yahweh, ele quer alcançar a muitos ainda. Então, quem somos nós para querer ultrapassar o tempo de Yahweh? Quem somos nós? Ai de nós. Então, nós não queremos e não podemos querer só o nosso bem. Nós não podemos querer só a nossa entrada no reino. E é isso que o Eterno Yahweh está falando conosco. Parem de egoísmo. Parem de querer pensar só em vocês. Porque vocês, Ialdim, eu como Ialdim, nós não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que aqueles que ainda estão no engano na Babilônia. Porque muitos estão lá dentro, mas ainda no engano. E muitos que ainda estão lá dentro servem de verdade. Servem de verdade. Ainda estão lá por quê?
ainda não é a hora deles serem resgatados. Porque até Iau me resgatar, Marie, até Iau me resgatar, eu estava lá dentro. E mesmo eu estando lá dentro, eu servia de verdade. Eu servia de verdade. E vi muitos lá dentro também que servem de verdade. Apenas estão no engano como eu estava. Então também, se eu estava lá dentro, por que eu vou querer ver a perdição dos meus irmãos que estão lá dentro? Por que eu vou desejar o mal para eles? Por que eu vou querer ultrapassar o tempo de Iau e dizer, não, eu vou primeiro? Nós não somos melhores que ninguém. Aquele que quer ser o maior no reino dos céus, que seja o menor na terra e servo de todos. Servo de todos, não é escolher, não. Não, eu só vou ser servo de quem é Ialdinho. Não, eu só vou ser servo de quem me alisa, de quem me bajula, não. É servo de todos, sem olhar a quem. E nós não podemos deixar que Satanás gere dentro de nós esse egoísmo, irmãos, que tem rondado o coração de muitos Ialdins, de querer só a sua própria entrada no reino. E para os nossos irmãos desejando mal, desejando a queda, desejando que eles levem porrada. Isso não é o Eterno falando na boca desses que pronunciam tal barbaridade. Isso é algo maligno. Como que alguém que pronuncia o nome de Iausha e o nome de Iau pode desejar o mal para o seu próximo? Pode dizer, não, eu quero que eles fiquem na porrada. Eu subindo tá bom. Reveja se realmente quem está em você é o Eterno. E se arrependa. Porque para falar uma coisa dessa, o espírito de Iau não está sobre esses irmãos. E nós temos que vigiar muito. Porque senão nós ficamos igualzinhos. E o maligno ele só precisa de uma brecha para poder entrar. E introduzir a soberba. E introduzir o egoísmo. E aqueles que escutam essas pessoas falando, nossa, não, olha que homem sábio, olha que mulher sábia, não. É a própria soberba que está guiando ele, que está guiando ela. Porque ninguém com sabedoria divina, ninguém que possui o Espírito do Eterno deseja o mal de ninguém, seja de quem for. Então o Criador Iau aqui está falando muito sério conosco. Não pensem vocês que eu estou demorando. E tirem do coração de vocês esse egoísmo, porque o que eu estou usando é de paciência convosco. Porque não quer, olha aqui, porque não quer que ninguém se perca. Iau não quer que ninguém se perca. Então quem somos nós para ficar desejando que eles se percam? Quem somos nós? Se o próprio Eterno está dizendo que não é para nós fazermos isso. Se o próprio Eterno está dizendo, eu não estou demorando, eu estou usando de paciência, porque eu não quero que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. O Criador Iau é bondoso, é benevolente. No coração de Iau não habita egoísmo. Não habita soberba. E é por isso que ele está deixando essa palavra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E depois eu vou ler o versículo 10. Mas tem me assustado. E esse assustamento dentro de mim é exatamente por conta disso, de ver tantos irmãos ialdins como os cegos. E achando que estão arrasando. E achando que o Espírito do Eterno está naquele meio. O Espírito do Eterno não está no meio daqueles que desejam o mal dos seus irmãos.
Não está. E nós temos que vigiar com isso. É por isso que eu tenho falado através do Salvador Yahushua. Tomem cuidado, prestem atenção no que sai da boca dessa pessoa. Se o que está saindo da boca dela é desejando coisas maus para os seus irmãos que ainda estão lá dentro, e você depois começa a fazer a mesma zombaria com eles, que fiquem aí mesmo para receber porrada. Cuidado, porque às vezes um dele pode subir e quem está desejando que eles levem porrada pode ficar naquele grande dia. Entendem o perigo que está acontecendo no meio dos Yaldim? Nós não podemos agir como hipócritas, que só almeja o seu próprio bem, que só olha para o seu próprio umbigo. Mas Yahweh é bom porque a palavra dele é viva, viva e eficaz para destruir, com a mentira de Satanás e com esse espírito maligno que tem sondado muitos meios dos Yaldim. Cuidado para estar imitando homens, mulheres terrenas. A palavra nos diz que nós devemos ser imitadores de Yahushua Mashiach. E Yahushua Mashiach nunca desejou o mal de ninguém, nem dos seus inimigos. Quem dera seus irmãos. Sabe o que nós temos que fazer? É orar pelo povo que está ali ainda. Nós temos que orar por eles. E não desejar o mal deles, porque o mal que às vezes esses estão desejando para ele pode voltar para si. Irmãos, tem tomado uma proporção tão grande isso. É uma loucura. E a palavra tem se cumprido, um cego guiando o outro, e nós temos visto isso. E eles falam uma barbaridade dessa, e os outros Yaldins batendo palma e fazendo o mesmo. Nós não devemos fazer chacota de ninguém. Não devemos fazer chacota de ninguém, porque outrora nós estávamos lá e aprove a Yahweh nos resgatar. Eu não fui resgatada no mesmo tempo que você, e nem você foi resgatada no mesmo tempo que eu. Todos nós, Yaldim, fomos resgatados em tempos diferentes. Então, eles também, aqueles que estiverem lá dentro ainda do sistema, mas que têm o coração puro e verdadeiro, é isso que Al está falando. Eu estou usando de paciência com ele e com vocês. Porque muito de vocês, Yaldim, que pronunciam o meu nome e o nome do meu filho Yahushua, muito de vocês estão falando coisas abomináveis aos meus ouvidos. E que se o meu filho voltasse hoje, nem vocês, nem eles subiam. Então, Yahweh está dizendo para nós, eu estou usando é de paciência, para vocês se consertar e eles também. E muito deles ainda, que tem um coração verdadeiro e que estão lá dentro, os pequenininhos, porque tem muitos pequenininhos lá dentro. Muitos pequenininhos que eu vi, tive prova, porque eu fui uma que estava lá dentro. Muitos verdadeiros ainda estão lá dentro e no tempo certo, Yahweh vai resgatar. É por isso que o Eternial não atropela o tempo. Quem atropela o tempo é nós. E fala o que não sabe, o que não deve, e irrita a Yahweh. Ai daqueles, irmão, que incitar a ira do Eterno. Por isso não sigam. Não sigam. Não tomem como exemplo esses Yaldins
que ficam falando tal barbaridades com os nossos irmãos que ainda estão lá dentro. Nós temos que orar por eles como Yahushua fez. Você nunca vai ver Yahushua Mashiach desejando mal de ninguém. Nem na hora que ele estava todo arrebentado naquele madeiro, ele desejou mal para os inimigos dele. Nem naquele momento. Nós temos é que louvar ao Eterno Yahweh, porque ele ainda tá dando tempo para nós nos consertarmos. Para nós pararmos de imitar homens e mulheres terrenas e que vocês acham que tem sabedoria. Quem tem sabedoria não fala tal coisa. Quem tem sabedoria não age com soberba. E acha que porque o Eterno revelou o seu nome, o nome do seu filho, para eles, se acha melhor que os outros. Não adianta ter o nome do Eterno Yahweh e o nome do Salvador Yahushua, se não anda verdadeiramente conforme a palavra ordena. De nada vale. Não adianta ter uma coisa e faltar a outra. Você já viu usar uma roupa pela metade? Se pode usar uma roupa pela metade, uma roupa partida no meio, não, né? Porque você vai mostrar a sua nudez. Exatamente é nós. Pode ter o nome de Yahweh e o nome de Yahushua e não seguir a palavra dele como ele ordena? Não, não pode. Vai estar pela metade. E ele está usando de paciência, como disse aqui no versículo 9, para esses que ainda estão pela metade. Esses que estão ainda pela metade. Muitos Yaldins estão pela metade. E Yahweh está usando de paciência. Muitos dos nossos irmãos que ainda estão lá dentro, mas são pessoas verdadeiras, ainda estão pela metade. E Yahweh está usando de paciência e no tempo certo. O Eterno vai resgatá-los. Nem que seja 1, 2, 3 ou 4 que esteja lá dentro, que tem o coração verdadeiro para com Yahweh, não importa. Uma alma para Yahweh vale mais que 1000. E aí nós vemos tanta asneira sendo ensinada, de pessoas querendo ultrapassar o tempo do Eterno. E aí quando não se cumpre aquilo que aquela pessoa falou, vem dizer que é a palavra do Eterno que está errada. Não, errado é quem está falando o que não devia falar. Não jogue a palavra do Eterno fora por causa de seres humanos. Não faça isso, porque você vai estar indo para o buraco. Por isso eu não confio no que o homem, no que a mulher fala, eu confio no que está nas Escrituras. Porque a palavra de Yahweh não volta atrás. E o homem e a mulher que falar aquilo que o Eterno não ordenou falar, vai passar vergonha. E Yahweh não tem compromisso com gente soberba, com gente que quer ultrapassar o tempo dele. Ele não tem compromisso. E nós temos que ter cuidado e vigilância com essas pessoas. Mas eu vejo um monte de Aldim desejando mal para o povo da Babilônia. Deixa eles, não façam o mesmo. Aqui o que a palavra do Eterno está dizendo, que eu li para você. Não façam o mesmo. Pelo contrário, vigie e se afaste de pessoas que fazem isso. Porque isso não é o Espírito Eterno. Porque Yahweh está usando de paciência conosco para que nós se conserte. Acha que vai entrar no reino desejando mal para o próximo? Não, não vai. Então nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que tirar essa soberba de dentro de nós cada dia mais.
e parar de pensar no nosso próprio umbigo. Não, que Yau volte logo, porque eu quero entrar no reino dos outros. Tô nem aí, eu entrando é mesmo. É bom parar de falar isso enquanto há tempo. Não podemos pensar só em nós. Temos que entender que o tempo para todas as coisas é só o Eterno que sabe. E ai daqueles que tentar ficar insistindo que é eles que sabem. Ai daqueles. Vão pagar um grande preço e vão passar muita vergonha. Porque o Eterno Yau não tem compromisso com pessoas mentirosas, com pessoas que falam aquilo que ele não ordenou para falar, com pessoas que falam com aquilo que não está na palavra, com pessoas que falam uma parte da palavra e jogam a outra fora. Por que joga a outra fora? Porque a outra vai exatamente combater com a própria mentira que ele está distorcendo daquela. Porque a palavra do Eterno Yau se completa. Não, aquele versículo ali eu não vou ler, porque senão aquele versículo vai combater com esse aqui. Então eu vou ler só esse e enganar os cegos. Porque se eu ler o outro, eles vão descobrir a verdade. Porque o outro versículo está dizendo que eu não posso falar isso aqui. Então eu não vou revelar o outro. Eu vou revelar só aquilo que é bom para mim. Para confirmar aquilo que eu estou falando. Isso se chama soberba. E não sabedoria. Então nós temos que botar a mão na nossa consciência e parar de pensar só em nós. Enquanto o Eterno Yau não resgatar quem ele ainda tem de resgatar, enquanto o Eterno Yau não consertar quem ele ainda tem de consertar, ninguém vai para lugar nenhum, porque ninguém é melhor do que ninguém. Aqui na Terra não tem um que é maior e o outro é menor, não tem. Maior só o Eterno Yau. E para ser maior no reino dos céus tem que ser menor aqui. Ser humilde. E aprender a respeitar o tempo do Eterno Yau, aprender a respeitar o Criador. Aí nós vemos criaturas querendo mandar no Criador. É brincadeira um negócio desse, irmãos. É por isso que os apóstolos sofriam tanto. Porque quantas decepções os apóstolos sofreram com os próprios Yaudins que estavam no meio deles, mas se corromperam. Porque estava falando e ensinando o que não devia. Surgiram no meio dos apóstolos falsos Yaudins. Falsos Yaudins. E os falsos Yaudins não vieram de fora, não. Eles já estavam dentro. Já estavam pronunciando o nome de Yau, o nome de Yausha. Mas envergonhando a igreja. Fazendo com que o nome do Eterno caísse em descrédito. Fazendo com que o nome de Yausha caísse em descrédito. Porque estava falando o que o Eterno não ordenou para falar. Passando por cima das escrituras, distorcendo ela, ensinando doutrinas errôneas. Não estava vindo de fora. Porque se viesse de fora, todo mundo já ia ficar esperto. Satanás não usa quem é de fora, ele usa quem é de dentro. Não, vocês têm que aprender isso. Porque o próprio Yausha ensinou isso.
Os traidores de vocês não vai vir de fora. Quem vai tentar enganar vocês não vai vir de fora. Satanás usa quem está no meio. Ele vai usar aqueles e aquelas que vocês acham que tem o espírito de Iau. Porque aí fica fácil ele entrar nos corpos de pessoas que já falam Iau, que já falam Yausha. Porque quem está em volta vai desconfiar? Não vai. Nós temos que ser inteligentes, irmãos. Satanás é astuto. Astuto. Então não pense vocês que vai ser pessoas de fora que vai vir tentando nos enganar. Vai ser de dentro, do meio dos Ialdins, que vai surgir os enganadores. Porque aí ninguém desconfia. Ah não, pronuncia Iau, pronuncia Yausha. Parece ter tanta sabedoria. Não é sabedoria, é soberba. Orgulho. Querendo ultrapassar o tempo do eterno, só pensando em si próprio e detonando com os outros. Em vez de seguir o exemplo e ser imitador de Yahushua Mashiach. Então não pense vocês que vai vir de fora. Porque os de fora nós já conhecemos. Entendem? Os devoradores de fora nós já conhecemos. Não tem poder mais de nos enganar. Então Satanás armou outra estratégia. Agora eu vou usar os de dentro. Por acaso, quem traiu Yahushua Mashiach foi quem estava fora? Quem traiu Yahushua Mashiach foi quem pronunciava os nomes pagões? Não. Quem traiu Yahushua Mashiach pronunciava o nome de Yahushua Mashiach e o nome de Yau. Porque se Satanás tivesse usado um de fora, os apóstolos não iam cair nunca. Se Satanás usasse um de fora, os apóstolos logo iam perceber que era um traidor. Mas não, o que Satanás fez? Eu vou usar um de dentro, que pronuncia os nomes sagrados. Eu não vou usar quem pronuncia nome pagão. Porque aí eles vão saber que é mentira. Mas eu vou usar um de dentro. Quem traiu Yahushua Mashiach era um dos apóstolos, Judas. Andava com eles, no meio deles, falava o nome de Yau, falava o nome de Yahushua, partia o pão junto, dizia que amava o Mashiach, que era seguidor dele. Mas de seguidor não tinha nada, traíra. Coração puro veneno. Dentro dele, quem estava? O espírito de Satanás. Então nós temos que acordar, irmãos. Para não sermos guiados por aqueles que estão com o espírito de Satanás dizendo que é Yau falando. Todos aqueles que quiser ultrapassar o tempo do eternial, não é o espírito de Yau que está ali dentro. Sinto muito. E aquele que fechar os olhos para isso e quiser continuar dando uma de cego, vai pagar um grande preço. Mas feliz aqueles que despertarem e começarem a vigiar e identificar os falsos. Então, irmãos, a traição nunca vai vir de fora, vai vir de dentro. E eu vou falar.
Satanás não está preocupado em derrubar quem está lá fora. Ele está preocupado em derrubar quem já está dentro. Ele está preocupado em corromper aqueles que já estão dentro. E a partir do momento que a pessoa quer ultrapassar o tempo do eterno, Satanás só precisa disso para entrar dentro da pessoa e introduzir a soberba e o orgulho. E a pessoa fica surdo, não consegue mais ouvir a voz do Eternial falando. Não consegue. Por quê? Porque o Espírito do Eterno já se retirou. Já se retirou. Porque o Eternial não fica num templo daqueles que passam por cima da palavra dele, querendo ser mais sábio do que o próprio Criador. Não existe isso. Isso é coisa maligna. Então, vamos refletir. Vamos refletir. Por isso que eu digo, você que tem as Escrituras na mão, comece a se esforçar para ler ela. Pare de ficar só esperando o outro. Porque o Eternial não prometeu o Espírito dele só para uma pessoa, não. É para todos. Todos que pediu o Espírito de Iau, que andar em retidão, assim Iau dará. É por isso que eu não sigo a ninguém. Eu sigo unicamente ao Salvador Yahushua e ao Criador Yah. E através de Yahushua, nós ganhamos um grande tesouro, que agora nós podemos ter acesso ao Criador Yah, através do Salvador Yahushua. Você não precisa de humanos para ter acesso ao Criador Yah. Eu não preciso de humanos, de um homem, de uma mulher para ter acesso ao Criador Yah. Não, eu tenho acesso por intermédio de Yahushua. É por isso que eu pego as Escrituras e eu falo, Pai, derrama Yah, conforme a tua vontade e o teu querer, o teu Espírito sobre mim, para que eu entenda aquilo, Pai, que eu estou lendo. Para que nunca eu venha ser soberba e querer passar por cima da tua palavra e querer ser mais sábio do que ti, Pai. Então, se você pede o Espírito do Criador Yah, para você compreender as Escrituras, você não vai precisar de homens te guiando. É o próprio Espírito do Eternial, por intermédio de Yahushua, que vai te guiar. E isso vai evitar tragédias na sua vida, vai evitar de você ser enganada, de você ser enganado. Mas nós vemos que muitas pessoas sabem ler, sabem escrever, mas tem a preguiça habitando dentro de si e fica dependente do outro. Aí o outro fala qualquer asneira, a outra fala qualquer asneira e já começa a seguir. Aí o outro começa a maltratar os irmãos, aí uma multidão começa a seguir. E não é o eterno que você está seguindo. Você está seguindo um espírito enganoso. Porque homens e mulheres que têm o Espírito do Eterno são pessoas bondosas, pessoas que não desejam o mal de ninguém, que não querem ver ninguém ficando para trás. Ele quer a vitória dele, mas também quer a vitória do seu próximo, não importa quem seja. Não importa se é pobre, se é rico, se é branco, se é preto. Não importa, ele quer o bem, ponto. Aí sim, nesse tipo de pessoa habita o Espírito do Eterno. As pessoas que ficam desejando a queda dos outros, a queda dos próprios irmãos que ainda estão lá dentro, não habita o Espírito do Eterno nessas pessoas.
E nós devemos vigiar e não seguir o mesmo exemplo. Aquele que quiser entrar no reino dos céus, irmão, tem que ter um coração semelhante a de uma criança. Você já analisou uma criança? Uma criança, ela não deseja o mal de ninguém. Uma criança, se você bater nela agora e passar 2 minutos, você vir abraçar ela, ela te abraça, ela te beija, ela fala que te ama. Um coração inocente. E eu não tô vendo quase ninguém no meio dos Ialdim com esse coração inocente. Tô vendo muitos Ialdim perversos, que das suas bocas sai veneno, maldade, saem zombaria, zombando dos nossos irmãos que ainda estão lá dentro. Irmãos, chega da ânsia de ver. E aí você vai ver os outros que estão assistindo fazendo a mesma zombaria, com os mesmos comentários de zombaria. Aí você vê, ó, um cego guiando o outro, um cego imitando o outro. É triste, irmãos. Por isso que Al vem com esta palavra. O Criador Yahweh não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, entendendo que há demora. Então muitos pensam que Yahshua Mashiach está demorando para resgatar, que já era para ter vindo. Não, já era para ter vindo. Não que isso, não que aquilo, olha aqui, olha aquilo. Triste. Triste. Aí quando lê essa palavra, sabe o que faz? Passa por cima, finge que nem tá lendo. Porque se acha mais inteligente do que o próprio Criador. Continuamos. Entendendo que há demora, mas o que ele está é usando de paciência convosco. Então, Yahweh não enviou Yahshua ainda porque ele está usando de paciência conosco. Usando de paciência com você, que fica aí zombando dos nossos irmãos que ainda estão lá dentro. Ele está tendo benevolência de você, para que Satanás não te pegue por completo e te dê uma rasteira. Ele está dando tempo para muitos Ialdins se arrependerem e pararem com essa zombaria. E começarem a desejar o bem do próximo e dos seus próprios inimigos. E eu sei que eu vou ser apedrejada por estar aqui trazendo a verdade, mas que assim seja. Mas eu não vou me calar. Eu não vou fazer parte de tantas mentiras. Coisas que têm feito meu coração sangrar e chorar. Se eu tô assim, imagine Al, né? Imagine Alcha, né? Vendo tamanha audácia desses. E Al testa mesmo, irmão. E Al testa, e Al deixa mesmo ser envergonhado. E Al testa. E Al deixa. E Al deixa ficar se achando. E Al deixa ficar se achando. Deixa ele achar que ele é o tal. Deixa ela achar que ela é a tal. E Al deixa, sabe por que Al deixa? Para ir ao sondar o que está no coração. Ninguém engana o Eterno. Você pode esconder o veneno do seu coração, daqueles que te cercam, mas do Eterno não. Então o Eterno deixa. E sabe por que o Eterno deixa? Para que os outros acordem e vejam e despertem. E parem de assemelhar e imitar esses taus. E comecem a imitar Yahshua Mashiach, procurar as características dele, irmãos. Porque enquanto esses não se arrepender, enquanto o Yahweh não resgatar cada um que ele ainda tem de resgatar, nada vai acontecer.
E louvado seja Ele por isso. Porque ai de nós, se não fosse esse tempo que Ele está dando. Ai, ai, ai. E louvado seja Yahweh por esse tempo aqui, ó. Entendendo que há demora, o que Ele está usando de paciência conosco. Ai de nós se Yahweh não tivesse paciência. Para que tais erros sejam consertados, esses que eu citei. Ele está usando de paciência. Conosco, os Yaldins, e com nossos irmãos também, que alguns dele ainda, do Eternial, vai resgatar. E também muitos que ainda estão no mundo aí, ó. Como eu falei, nem que seja 2, 3, 4, 20, 30, mas que Eternial ainda vai resgatar, porque está no mundo, mas tem um coração bom. Entende? Então nós não somos melhor do que eles e nem melhor do que ninguém. Pelo contrário. Se continuar agindo assim, vai ser bem pior do que esses que estão no mundo. Então, temos que ter muito cuidado. Vamos ler o versículo 10. O dia do Salvador Yahshua chegará como ladrão, e então os céus se desfarão com estrondo, os elementos devorados pela chama se dissolverão, e a terra juntamente com suas obras será consumida. Será consumida. Então veja que depois que o Eternial der a ordem para Yahshua Mashiach, tudo isso aqui se consumirá, tudo isso aqui acabará. E o dia do Salvador Yahshua, como diz, né? E o dia do Salvador Yahshua chegará como um ladrão. E o dia do Salvador Yahshua chegará como um ladrão. E então os céus se desfarão com estrondo. Veja. Então, nós temos que vigiar e ter muito cuidado para que quando Yahshua voltar, nós possamos estar de pé, com as vestes sem manchas, com a língua sem veneno, com o coração sem soberba, sem egoísmo e sem só pensar em si própria. Que quando Yahshua receber a ordem pelo seu Pai Yahweh de nos tirar daqui, que a gente venha estar com um coração semelhante a de uma criança. Que a gente venha estar de pé. Porque Yahweh vai sondar o coração de todos. E só aqueles que tivessem nenhuma maldade dentro de si é que vai poder ter a honra de entrar no reino dos céus. Aqueles que falam a verdade, que proclamam a justiça, que aos olhos dos outros não são nada, mas para Yahweh é valioso.
Então nós temos que ter muito cuidado para que quando Yahshua Mashiach venha nos resgatar, a gente não esteja empodrecido por dentro. Falando Yahshua, mas por dentro podre. Sepulcro podre. Que a gente pronuncie o nome de Yahweh e de Yahshua, mas que por dentro esteja puro, limpo. E que cada um de nós, irmãos, venha vigiar com esses tais que estão querendo ultrapassar o tempo do eterno. Para que você não venha cair nessa. Para que você não vire zombador como eles estão virando. Porque se você zombra das outras pessoas, você é um zombador. Isso incita a ira do eterno. Nós não podemos ser zombadores de ninguém. Ai, nós vamos subir, eles vão ficar. Que zombaria. Isso não pertence e nem tem que estar nos corações dos escolhidos do eterno Yahweh. E que tem o espírito de Yahweh não fala tal coisa abominável como essa. Pelo contrário, os escolhidos imitam Yahshua Mashiach em bondade, em pureza, em justiça e em verdade. Yahshua Mashiach, para falar a verdade, ele não precisava zombar de ninguém. Yahshua Mashiach falava verdade com tanta autoridade, mas da boca dele não saía uma palavra de zombaria, da boca dele não saía uma palavra errada, da boca dele não saía uma palavra que ia contra a palavra do próprio pai dele, o eterno Yahweh. Tanto é que ele fala, vocês acham que eu vim para derrubar a palavra do meu pai? Não, eu vim para cumpri-la de maneira extraordinária e correta. Coisas que vocês deviam estar fazendo, mas não estão. Cumpre tudo pela metade. Fala só uma parte da verdade, a outra vocês escondem, porque a outra mesmo derruba a mentira de vocês. Aí vocês escondem. Então nós temos que imitar Yahshua Mashiach. Proclamar e anunciar a verdade. Proclamar e anunciar a justiça, mas sem ofender ninguém. Sem desejar o mal de ninguém. E parar de olhar para o nosso próprio umbigo e só pensar em nós. Yahshua era rei. É rei. Yahshua, o rei, o filho do soberano Yahweh. Mas olha para ele humilde. Não pensava no seu próprio umbigo. Antes falou, não, meu pai não me enviou para eu estar me achando, não. Vocês acham que meu pai me enviou para eu estar me achando? Para eu estar dizendo que eu sou tal? Não. Meu pai me enviou para ser servo de todos e para morrer naquele madeiro. Isso sim é um exemplo a se seguir. E enquanto não começar a seguir verdadeiramente o Salvador Yahshua, não vai acontecer nada, não vai ter agir nenhum. Só vai ter o egido eterno quando houver o conserto. O conserto. Então veja que quando o ser humano começa a imitar o outro e seguir o outro, ele esquece do próprio Mashiach. Fala do Mashiach, pronuncia o nome do Mashiach, mas imitar o Mashiach não imita em nada. Então não é o Mashiach que ele segue. Ele segue aquele homem que está falando, aquela mulher que está falando. E isso é muito triste. Muito triste. Por isso, amados irmãos, vocês que estão aqui me ouvindo, meus irmãos amados, minhas irmãs amadas, nunca imitem ninguém.
Seja essa pessoa quem for, não imitem. Imitem o Salvador Yahshua Mashiach. Eles, eu aconselho vocês, imitem todos os dias. Porque essa foi a ordem. Sejais meus imitadores. Yahshua Mashiach não disse, seja imitador dele. Olha, imita eles aí, hein? Ó, imita ele aí, ó. Imita ela. Não. Yahshua Mashiach disse, sejam meus imitadores. Porque só assim para vocês não se perder. Mas quando vocês começar a imitar homens e mulheres e pessoas que se dizem ter o meu nome, dizem ter o espírito do meu pai, mas tem o espírito do maligno, enquanto vocês continuar imitando essas pessoas, falando do mesmo jeito que ela, da mesma forma que ela, zombando da mesma forma que ela zomba, não é a mim que vocês imitam e não é a mim que vocês seguem. E é com esses que nós temos que vigiar. E é por isso que a palavra está nos alertando. Então, meus amados, esta palavra vem como uma grande alerta para nós e um alerta muito sério. Porque está em jogo a nossa entrada no reino, irmãos. Eu poderia me acovardar e não trazer aqui. Mas sabe por que eu não me acovardo? Porque eu não penso só em mim. Não, Marie, não leva essa palavra não, tu vai ser apedrejada. Fica com ela só pra tu. Não. Que eu seja apedrejada, mas eu não vou ficar com a verdade só pra mim. E deixar os meus irmãos e minhas irmãs sendo enganados por falsos espíritos, jamais. Esse peso eu não carrego. Nem que seja 1 ou 2 ou 3 que vai receber essa mensagem. 1 ou 2 ou 3 que vai receber essa mensagem, não importa. Já vai ter valido para Yahweh mais que 1000 almas. Uma alma que recebe a verdade e que escuta ela e sabe que ela está vindo do eterno. 2 almas que escutam a verdade e sabe que ela está vindo do eterno. 3 almas que escutam a verdade e sabe que ela está vindo do eterno. Vale mais que 1000 para o eterno. Porque Yahweh não está em multidão e nem em quantidade. Yahweh habita, irmãos, às vezes onde só tem um. E às vezes onde só tem um, ninguém quer estar perto. Não, vamos para aquele lado ali, ó. Ali também fala Yahweh Yahshua. E ali tem uma multidão, então vamos para lá. E o pequenininho ali, ó, fica de lado, sendo humilhado e massacrado. Mas a verdade está nele. O Espírito de Yahweh está nele. E ali onde está a multidão, que o povo acha que é ali que está o Espírito de Yahweh, só porque está sendo pronunciado Yahweh Yahshua. Mas não está. Está o Espírito do engano. É por isso que vai ser sempre no meio dos pequeninos, dos humildes, que o Espírito do Yahweh vai estar habitando. E quando esse ou essa abre a boca, é como muitos trovões. E o inferno não aguenta. E o inferno não aguenta. Louvado seja Yahweh. E o inferno estremece. Porque o inferno não suporta a luz e o poder divino. O inferno não suporta o Espírito de Yahweh que habita sobre os pequenos. E ele tem que bater em retirada. Se rasgando, se doendo, se jogando, mas tem que bater em retirada. E o que vai prevalecer é a palavra verdadeira. Irmãos, chegou o tempo que toda palavra mentirosa e vinda do inferno, o Eternial vai fazer questão de derrubar. O Eternial vai mostrar com quem está o Espírito dele. Ele vai mostrar que o Espírito dele, ele só vai enviar para os pequeninos.
para os que se humilham na presença dele dia e noite, aqueles que choram no pé do filho dele, orando pelos seus inimigos, orando pelos irmãos que ainda estão lá dentro. Levando a verdade mesmo sendo apredejado. Sendo ouvidos apenas por 2, 3. Mas é ali que Yahweh vai estar. É ali que Yahweh vai estar. É nesses humildes que o coração é limpo e puro. E é verdadeiro não só numa tela do celular, mas por trás dela, quando ninguém vê. É por isso que toda vez que eu venho trazer a palavra para vocês aqui, eu sou retalhada. Eu sei o que eu escuto, o que eu passo. E eu sei o quanto eu sou excluída. Mas não importa. Porque eu não quero e nunca desejei estar no meio de multidão. O que eu procuro e eu luto todo dia é cada dia mais tirar de mim tudo que não presta e introduzir em mim aquilo que brilha, que são as características de Yahshua Mashiach. Porque se eu fosse pensar só em mim, nem essa palavra eu tinha trazido. E se eu pensasse só em mim, irmãos, nunca que a minha luta para entrar no reino ia dar certo. Porque quem pensa só em si próprio, ele sempre tá correndo para trás em vez de correr para frente. É por isso que eu não tenho medo das retaliações. E toda perseguição vem contra os pequeninos que despertam os outros pequeninos. Mas louvado seja Yahweh. Porque depois que eu aceitei Yahweh, e eu aceitei Yahshua, o amor que foi gerado dentro de mim, por todas as vidas, não foi só pelos Yaldim. Eu não amo só os Yaldins. Não. Eu amo os meus irmãos que estão lá dentro. Eu amo os meus irmãos, os meus semelhantes que estão aí fora, os moradores de rua. Eu amo todos eles, porque eu não sou melhor que eles em nada. Pelo contrário, eu estou numa corrida, numa luta tão grande, para poder se purificar, me limpar, para que eu possa alcançar o reino. Então, vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar. Tomem cuidado. Cuidado. Cuidado com quem vocês estão seguindo, com quem vocês estão aplaudindo e achando que esses estão com o espírito de Yahweh. Tomem cuidado. Saibam que vocês têm acesso livre para poder pedir discernimento ao Eterno.
Vocês têm acesso livre, vocês não precisam de ninguém para fazer isso por vocês. Porque através de Yausha, vocês alcançam o Criador Yao. Se vocês pedirem sabedoria e inteligência de forma humilde, o Criador Yao vai dar para vocês. E vocês vão ficar sem escamas nos olhos, para vocês terem discernimento daquilo que vem do Eterno e daquilo que não vem do Eterno. Acha que é todo mundo que fala Yao e Yausha que eu acredito no que está falando? Jamais. Pode falar Yao e Yausha 1000 vezes, mas eu vejo o que sai da boca. Não tem nada a ver com as características do Mashiach, então eu não acredito. Então o que eu faço? Descarto, eu não introduzo lixo dentro de mim, nem vocês podem fazer isso. Nós temos que introduzir dentro de nós a palavra verdadeira. Então vamos vigiar. Vamos vigiar. Vigiar agora com os de dentro. Porque Satanás tem usado os que estão dentro. Porque os que estão de fora já é muito óbvio, então ele não faz mais questão. A estratégia dele, mudou. Porque tudo que aconteceu lá no tempo de Yausha vai acontecer aqui. Então ele usou para atrair Yausha um de dentro. Um de dentro. Então temos que ter muito cuidado. Então fica aqui esta alerta, fica aqui esta palavra, porque tudo que eu falei aqui, tá na palavra. Tá na palavra. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Então vamos cada dia mais vigiar. Vamos cada dia mais procurarmos pedir perdão dos nossos pecados e não cometê-los mais. Vamos vigiar com o mal que sai da nossa boca, sendo lançado para o outro, desejando o mal do outro. Vamos tirar o veneno da nossa própria língua. Vamos aprender a respeitar os nossos semelhantes, independente de quem seja. Porque para falar a verdade, não precisa de respeitar ninguém. Ninguém. E o maior exemplo disso é Yausha. Yausha falava a verdade, arrebentava com a mentira. Mas ele não ofendia ninguém. E palavras errôneas não saíam da boca dele. Então, que quando Yausha receber a ordem de Yao para nos tirar daqui, no tempo de Yao, não no nosso, que Yausha possa nos encontrar de pé, limpos, de coração limpo, de coração puro, semelhante a uma criança. Então, vamos juntos vigiar. Introduzir essa palavra no nosso espírito, na nossa mente. Vamos juntos procurar estar de pé para que quando Yausha Mashiach vier nos retirar daqui, nós possamos estar com nossas vestes inteira e não pela metade. E não pela metade. E não em pedaços. Mas que nós possamos estar com nossas vestes inteiras, perfeitas. E o coração limpo e puro. E os lábios limpo e puro, sem ter veneno saindo da nossa língua. Vamos nos esforçar para isso. E ter cuidado com as muitas ciladas que virão de agora para frente no nosso próprio meio.
Então fica aqui esta palavra para a minha vida, para que eu vigie, para a sua vida, para que você também vigie. E louvado seja Yahweh pela sua vida. Louvado seja Yahweh por você estar aqui com o coração aberto para receber esta palavra e para colocar em prática ela. Então, que Yahweh, por intermédio do Salvador Yahweh, te abençoe, te guarde, te ilumine, te dê discernimento. No nome de Yahshua Mashiach, que Yahshua Mashiach te guarde aonde você passar, aonde você pisar seus pés. Que Yahshua Mashiach esteja te protegendo, te iluminando, te ungindo em todos os seus caminhos. Fiquem todos na presença do Criador Yahweh, na companhia do Salvador Yahshua. Um grande abraço a todos vocês. Que Yahshua vos abençoe grandemente. E vamos vigiar.